Olá, amantes do direito! Sejam bem-vindos ao podcast O Direito e Eu. Eu sou o Samuel e neste episódio vamos ver mais algumas decisões judiciais que tiveram algum destaque recentemente. Antes de mais nada, quero convidar você que ainda não conhece o canal no YouTube aqui do Direito e Eu. Se você ouve esse podcast por outras plataformas que não no YouTube, vai lá, dá uma conferidinha depois, é youtube.com/odireitoeu. E no canal eu posto vídeos para estudantes de direito, para profissionais da área jurídica e também para a população no geral, o público leigo. Eu falo sobre alguns direitos, explico algumas questões jurídicas e afinal de contas é muito importante que todos tenhamos esse conhecimento porque vivemos em uma sociedade que é aí regida pelo direito. Então se você não conhece o canal, você só ouve o podcast, fica aí o convite para que você conheça. Não deixe também de acompanhar o Direito e Eu nas redes sociais, principalmente pelo Instagram, é @canal Direito e Eu, que lá eu coloco enquetes, publico livros que eu estou lendo, abro para perguntas, estou sempre respondendo o pessoal por lá. Então não deixe de acompanhar esse perfil que vai complementar bastante aí sua vida acadêmica ou profissional. Dito isso, vamos então a algumas decisões judiciais aí que tiveram destaque. Compartilhamento de informações de banco de dados exige notificação prévia ao consumidor. Os bancos de dados que disponibilizam informações sobre consumidores devem informá-los de maneira prévia acerca do uso destas informações, sob pena de pagarem indenização por danos morais. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o fato de as informações serem fornecidas pelo consumidor no ato da compra ou em divulgações em redes sociais, por exemplo, não afasta a responsabilidade do gestor do banco de dados de efetuar previamente a comunicação sobre seu compartilhamento. O colegiado da turma firmou este entendimento ao negar provimento ao recurso de empresa responsável por este tipo de bancos de dados, que foi condenada a indenizar um consumidor em R$ 8.000 pela comercialização indevida de informações pessoais e sigilosas. A empresa alegou em seu recurso que não haveria necessidade de notificação prévia com fundamento no artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que ela não efetua negativação de dados, mas somente atua como fonte de validação cadastral, com o intuito de evitar fraudes a partir do confronto das informações prestadas pelo consumidor ao comerciante com as informações constantes no banco de dados. A empresa alegou ainda que o consumidor não comprovou a ocorrência de danos. Para a ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, tratando-se de compartilhamento de informações do consumidor por bancos de dados, deve-se observar a regra do inciso 5 do artigo 5º da Lei 12.414 de 2011, que assegura ao cadastrado o direito de obter informação previamente sobre a identidade do gestor e sobre o armazenamento e o objetivo do tratamento dos dados pessoais. Abre aspas. O fato, por si só, de se tratar de dados usualmente fornecidos pelos próprios consumidores, quando da realização de qualquer compra no comércio, que não se afiguram como os chamados dados sensíveis ou sigilosos, não afasta a responsabilidade do gestor do banco de dados na medida em que, quando o consumidor o faz, não está implícita e automaticamente autorizando o comerciante a divulgá-los no mercado. Fecha aspas. Explicou a ministra ao destacar que, nessas situações, o consumidor confia na proteção de suas informações pessoais. Ainda segundo a ministra, abre aspas, embora o novo texto da Lei 12.414 de 2011 se mostre menos rigoroso no que diz respeito ao cumprimento do dever de informar ao consumidor sobre o seu cadastro, já que a redação originária exigia autorização prévia, mediante consentimento informado por meio de assinatura em instrumento específico ou cláusula apartada. O legislador não desincumbiu o gestor e ou a fonte de proceder à efetiva comunicação. Fecha aspas. Para a ministra, havendo o compartilhamento das informações sem a prévia informação ao consumidor, como ocorreu no caso analisado, o dano moral é presumido, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo pelo consumidor. Ainda conforme a relatora, abre aspas, as informações sobre o perfil do consumidor, mesmo as de cunho pessoal, ganharam valor econômico no mercado de consumo e, por isso, o banco de dados constitui serviço de grande utilidade, seja para o fornecedor, seja para o consumidor, mas, ao mesmo tempo, atividade potencialmente ofensiva a direito da personalidade deste. Fecha aspas. A ministra afirmou ainda que, para a solução do caso, é importante considerar as exigências da lei quanto ao dever de informação, abre aspas, que tem como uma de suas vertentes o dever de comunicar por escrito ao consumidor a abertura de cadastro, ficha, registros e dados pessoais e de consumo, quando não solicitada por ele, consoante determina o parágrafo 2º do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor. Fecha aspas. A ministra destacou que a situação analisada no caso é distinta da questão enfrentada pela segunda seção ao julgar o tema 710 dos recursos repetitivos, em 2014, quando o colegiado decidiu que,
No sistema Credit Scoring, não se pode exigir o prévio e expresso consentimento do consumidor avaliado, pois não constitui um cadastro ou banco de dados, mas um modelo estatístico. Tribunal de Justiça de São Paulo anula condenação por causa de indeferimento de perguntas da defesa. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que, se as perguntas elaboradas pela defesa possuem estreita relação com o caso, especialmente com a tese defendida, e possuem relevância para o resultado do julgamento, não é lícito que o juiz as indefira na audiência de instrução. Com isso, uma sentença de primeiro grau que condenou o réu a 8 meses de detenção em regime aberto e suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período pela prática de crimes de lesão culposa na direção de veículo e deixar de prestar socorro à vítima foi anulada pela Corte. No caso, a vítima sofreu ferimentos leves após ser derrubada de sua moto por um carro em que o autor fugiu sem prestar socorro. No registro da ocorrência, foi apresentado o número da placa do veículo responsável pelo acidente, mas, no decorrer de 2 meses seguintes, a informação quanto ao número da placa foi modificada por 2 vezes. A última versão levou ao réu, que negou ser o autor do crime e afirmou que estava trabalhando no momento do ocorrido. Na audiência de instrução, a defesa questionou a vítima do motivo de ter apresentado 3 placas diferentes, mas a pergunta foi indeferida pela magistrada. Como o motorista também fugiu do local, a defesa perguntou como a vítima obteve o número da placa e, novamente, a questão foi indeferida pela juíza. O desembargador Guilherme Nucci, relator do caso, afirmou que, abre aspas, ora, consistindo a alegação defensiva na ausência do réu no local dos fatos, por óbvio, as questões formuladas pelo patrono mostram-se de grande relevância, de forma que não poderiam ter sido indeferidas. O prejuízo é evidente, pois as respostas a tais questionamentos poderiam ensejar dúvida razoável em favor do apelante. No caso em tela, as questões formuladas pelo causídico guardam estreita relação com o caso, em especial com a tese defensiva, não sendo lícito ao magistrado indeferir os questionamentos quando relevantes ao deslinde do caso. Desta feita, verifico a ocorrência de nítido cerceamento de defesa, devendo o processo ser anulado desde a audiência de instrução. Fecha aspas. Assim, então, a sentença prolatada pela magistrada de primeiro grau foi anulada. Estado deve pagar danos morais por morte de advogado em Fórum de São Paulo. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que as excludentes de responsabilidade afastam do Estado a obrigação de indenizar somente nos casos em que o ente tenha tomado medidas possíveis e razoáveis para impedir a ocorrência do dano. No caso, ao permitir que um réu de uma ação penal adentrasse o fórum portando arma de fogo, o Estado não cumpriu com as medidas esperadas e, com isso, foi dado provimento ao recurso especial para obrigar a Fazenda Pública de São Paulo a indenizar em danos morais a família de um advogado morto a tiros no Fórum de São José dos Campos em 2012. O advogado acompanhava uma cliente que iria depor em um processo de violência doméstica. O ex-marido da cliente e réu no processo de agressão foi o responsável pelos disparos, sendo os mesmos efetuados contra a ex-mulher e o advogado, provocando a morte deste último. O homem entrou em confronto com uma equipe policial que fazia escoltas de presos no local e acabou morrendo. Na primeira instância, o Estado foi condenado a pagar 70 mil a cada um dos 3 familiares autores da ação. O Tribunal de Justiça de São Paulo, no entanto, afastou a indenização. O acórdão dizia que, abre aspas, não é possível estabelecer, com a segurança necessária, nexo de causalidade entre a presença de seguranças ou porta com detector de metais funcionando e o evento danoso, fecha aspas. O ministro do STJ, Herman Benjamin, descartou a argumentação do acórdão e afirmou que, no caso, aplica-se o artigo 927 do Código Civil, que prevê a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. O entendimento unânime da segunda turma do STJ foi no sentido de que as excludentes de responsabilidade afastam a obrigação de indenizar apenas nos casos em que o Estado tenha tomado medidas possíveis e razoáveis para impedir o dano, e no caso concreto, isso não ocorreu. A porta do fórum com detector de metais estava avariada na ocasião e não havia seguranças na entrada que pudessem revistar o público que ali adentrasse, e por isso, o relator do processo identificou culpa, embora desnecessária, e o nexo causal suficiente para responsabilizar o Estado. Se o fato ocorresse na rua, por exemplo, a responsabilidade seria impossível. Segundo o relator, abre aspas, se não fosse por sua conduta omissiva, tendo deixado de agir com o cuidado necessário a garantir a segurança, no fórum, dos funcionários e das partes, o evento danoso não teria ocorrido. É certo ainda que a exigência de atuação nesse sentido não está, nas circunstâncias em que se deram os fatos, de forma alguma acima do razoável. Fecha aspas. A decisão restabeleceu então a sentença de primeiro grau.
Acesso à mensagem em celular apreendido não anula prova condenatória. Por unanimidade, a primeira turma criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, TJDFT, negou provimento ao recurso de um réu e manteve a sentença da primeira vara criminal de Taguatinga, que o condenou a 3 anos de reclusão e multa pelo crime de receptação de aparelhos celulares furtados ou roubados. A ação fazia parte da Operação Trick Hold, em que foi determinada busca e apreensão na casa do réu, onde foram localizados 12 celulares, sendo que 5 deles tinham sido registrados em ocorrências policiais de furto ou roubo. Em um dos aparelhos apreendidos, os policiais visualizaram mensagens enviadas pelo aplicativo WhatsApp que revelavam a comercialização de um celular de origem ilegal, fato que confirmou os crimes apurados na operação. Em sua defesa, o réu requereu a nulidade do uso das mensagens de WhatsApp como prova, uma vez que teriam sido obtidas sem autorização judicial. Alegou ainda, no mérito da questão, que não haviam provas suficientes para sua condenação e, de forma subsidiária, requereu a desclassificação para o crime de receptação culposa, cuja pena é menor. Na sentença, o magistrado explicou que tanto a autoria quanto a materialidade delitiva estavam comprovadas pelas provas constantes dos autos e que não vislumbrou qualquer ilegalidade na utilização das mensagens obtidas no celular apreendido, uma vez que não se tratou de interceptação de dados sem autorização, e sim de simples verificação de mensagem pré-existente em aparelho apreendido em cumprimento de mandado de busca e apreensão. O réu interpôs recurso, onde reafirmou a nulidade da prova e as demais teses defensivas. Os desembargadores, no entanto, entenderam que a sentença deveria ser mantida em sua integralidade. Sobre a nulidade da prova, o colegiado explicou que, abre aspas, não prospera o pedido de nulidade das provas obtidas por meio de conversas do aplicativo WhatsApp, pois elas foram acessadas em celular apreendido com base em autorização judicial de busca e apreensão determinada nos autos do processo, e como bem destacado no parecer ministerial, esta hipótese dispensa nova autorização judicial para que a autoridade policial acesse o conteúdo armazenado no aparelho. Fecha aspas. Os julgadores ponderaram ainda que a condenação por receptação qualificada foi acertada. Abre aspas. As provas demonstram que o réu exercia a venda de aparelhos celulares como atividade comercial. Com efeito, o réu adquiria os aparelhos celulares e os revendia na página eletrônica OLX. Como bem destacou o magistrado na sentença, o réu admitiu que adquiria grande quantidade de aparelhos para revenda de outro indivíduo, que foi condenado com ele por este juízo pelo crime de organização criminosa e que antes da venda do celular objeto dos autos já desconfiava da procedência ilícita dos aparelhos. Fecha aspas. Este foi então mais um episódio em que trago aqui algumas decisões judiciais que eu seleciono entre as que tiveram algum destaque e apresento para vocês se mantenham atualizados, saibam aí do que as cortes, que os tribunais estão decidindo com relações a várias matérias e possam adaptar aí na sua advocacia, na sua atuação como um profissional do direito ou nos seus estudos aí na faculdade. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de compartilhar esse podcast com seus amigos, com suas amigas, para espalhar o podcast, esse tipo de conteúdo que é consumido somente por áudio, que facilita aí muito a vida das pessoas na correria do dia a dia. E qualquer dúvida, sugestão, elogio ou críticas, procure aí pelo Direito Eu nas redes sociais e mande sua mensagem. Então é isso, um abraço e tchau!